Imagine entrar no quarto errado de um resort luxuoso e, em um único instante, sua vida mudar para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu com um poderoso CEO milionário. Mas o que ele viu lá dentro o deixou sem palavras. E o que veio depois? Bom, ninguém poderia prever. Fique até o final porque essa história vai te surpreender. O helicóptero aterrissou com um zumbido suave no heliponto privativo do Evergreen Paradise, levantando uma nuvem de areia branca que dançava contra o céu azul. Jared Reynolds, CEO da Reynolds Holdings, desceu com passos firmes, o terno caro impecável, os sapatos italianos brilhando como espelhos. Ele era o tipo de homem que fazia o mundo girar ao seu redor. Alto, moreno, olhos escuros que cortavam como facas. Um funcionário do resort correu até ele, curvando-se num cumprimento nervoso. "Bem-vindo, Sr. Reynolds. Sua vila está pronta e a sala de conferências também", disse, quase tropeçando nas palavras. Jared respondeu com um aceno seco, o olhar varrendo a praia de águas cristalinas e palmeiras, balançando ao vento. Para ele, aquilo não era um paraíso. Era só mais um campo de batalha. "Confirma o horário da reunião amanhã", ordenou ao assistente, que trotava atrás dele com um tablet na mão, dedos voando na tela. "Sem erros, entendeu?" O assistente assentiu, mas Jared já tinha virado as costas, a mente focada no acordo milionário que selaria na manhã seguinte. Para ele, sucesso era tudo. Lazer, paisagens, até mesmo descanso, eram luxos que ele não se permitia. Enquanto isso, no cais do resort, um barco de cruzeiro atracava com um leve balanço. Nicole Evans desceu segurando as mãos pequenas dos filhos gêmeos, Ethan e Lucas, de 7 anos. "Olha ali, meninos", exclamou ela, apontando para as vilas flutuantes que pareciam castelos sobre a água. Os dois gritaram de empolgação, os olhos verdes brilhando. "É tipo mágica, mãe", disse Ethan, pulando no lugar. Nicole sorriu, mas o peito apertou. Ela trabalhara anos, economizando cada centavo para dar aquela viagem aos filhos. Não era só um feriado. Era uma promessa, um jeito de compensar o que eles nunca tiveram. Um pai. Enquanto via casais passeando de mãos dadas e famílias rindo juntas, uma pontada de saudade a acertou. 7 anos antes, ela sonhara com uma vida assim, com Jared, o homem que amara, o pai dos meninos, que sumira sem deixar rastros. "Vamos aproveitar, tá?", disse ela, apertando as mãozinhas deles, empurrando a dor para longe. Mal sabia que o destino já tramava um reencontro que ninguém esperava. Naquela segunda noite, o resort brilhava sob luzes suaves, o som do mar misturando-se à música distante do restaurante. Jared saiu da sala de reuniões com a cabeça zunindo. O acordo que parecia garantido emperrara. Os investidores queriam mais garantias e ele precisava pensar rápido. "Só quero um banho gelado e 5 minutos de paz", resmungou, afrouxando a gravata enquanto caminhava pelas passarelas de madeira até as vilas flutuantes. O assistente lhe entregara a chave mais cedo, mas um erro no sistema do resort trocara os números. Ele não ia para sua vila, ia para de Nicole. Sem acender as luzes, Jared empurrou a porta, o cansaço pesando nos ombros. O calor do dia ainda grudava na camisa e ele só queria silêncio. Mas ao entrar na sala, algo o fez parar. Uma luz suave vinha de uma luminária e um cheiro doce, baunilha com um toque de coco, flutuava no ar. Então, ele a viu. Nicole estava lá, de costas, o vestido bege simples destacando os cabelos castanhos que caíam em ondas. Ela se inclinava sobre 2 meninos de pijama, ajeitando os cobertores com cuidado. "Dorme bem, meus amores", sussurrou ela, a voz macia. Jared ficou paralisado, o coração batendo como um tambor. Os meninos, cabelos loiros, olhos verdes fechados no sono, eram como um espelho do passado dele. Aqueles olhos, aquele jeito travesso mesmo dormindo. Ele os conhecia das fotos da infância, das memórias que sua mãe guardava. O ar sumiu dos pulmões dele. Nicole virou devagar, sentindo a presença, e quando o viu, o mundo dela desabou também. "Jared", disse ela, a voz tremendo, os punhos cerrados como se quisesse se segurar em pé. 7 anos. 7 anos ela criara aqueles meninos sozinha. E agora ele, o homem que a abandonara sem uma palavra, estava ali, encarando os filhos que nunca conhecera. "Por que você está aqui?", perguntou ela. O tom baixo, mas cortante.
os olhos faiscando de raiva e medo. Jared abriu a boca, mas nada saiu. Ele, que comandava reuniões bilionárias sem piscar, estava mudo, os olhos fixos nos meninos. "São meus?" perguntou ele por fim, a voz rouca, quase um sussurro. A pergunta era uma bomba, e Nicole sentiu o chão tremer. "Sai", disse ela, apontando para a porta, o corpo rígido. Ele não se mexeu, os pés grudados no chão. "Sai agora!" gritou ela, mais alto, o som ecoando na vila silenciosa. Jared piscou, como se acordasse de um transe, e assentiu devagar. Mas antes de sair, parou na porta, virando para ela. "Por que você não me contou?" perguntou, a voz carregada de algo que ela não reconheceu. Dor, talvez. Nicole riu, um som amargo que cortou o ar. "Te contar para quê? Para você fugir de novo? Para você achar que eles eram um peso?" Respondeu, os olhos como facas. "Você me deixou, Jared. Sumiu. Por que agora você se importa?" Ele abaixou a cabeça sem resposta, porque ela estava certa. Com o peito apertado, ele saiu. O silêncio da vila engolindo os passos dele na noite. Na cama, Nicole abraçava os filhos dormindo, o coração disparado enquanto lágrimas escorriam quietas. Na vila dele, Jared encarava o teto, o sono perdido, o peso de uma verdade que ele nunca imaginara esmagando o peito. 2 quartos, 2 vidas separadas por 7 anos, agora colidindo como ondas contra a areia. A noite cobriu o Evergreen Paradise como um cobertor escuro, as ondas sussurrando contra as vilas flutuantes enquanto a brisa salgada entrava pelas janelas abertas. Mas o silêncio da natureza não trouxe paz para Jared nem para Nicole. Nos quartos separados a poucos metros um do outro, os dois estavam acordados, os olhos fixos no nada, afogados em memórias que queimavam como brasas. Jared jogou as pernas para fora da cama, o chão frio sob os pés descalços, e passou as mãos no rosto. A imagem dos meninos, os olhos verdes, o cabelo loiro, não saía da cabeça dele. "Como eu não soube", murmurou, a voz rouca, o peito apertado, como se alguém tivesse amarrado um nó ali. 7 anos antes, em Nova York, tudo era diferente. Ele lembrava do dia que conheceu Nicole, ela com aquele sorriso tímido, servindo café num evento da empresa onde trabalhava como assistente. Ele, o jovem ambicioso, já subindo na Reynolds Holdings, ficou encantado com a simplicidade dela. "Você sempre sorri assim?" perguntou ele, apoiado no balcão, e ela riu, o som leve como um sino. Eles começaram a sair. Noites no terraço do apartamento dele, vinho tinto nas mãos, o frio da cidade esquecido no calor dos abraços. "Era uma família um dia", disse ela uma noite, deitada no peito dele, o céu estrelado acima. "Se for com você, eu penso nisso", respondeu ele, beijando a testa dela, e ela acreditou. Mas então veio o projeto no exterior, uma chance de ouro para a carreira dele. "É só por uns meses", disse ele, a mala na mão, enquanto ela o olhava com olhos confiantes. "Eu volto, Nicole." Ela assentiu, segurando as lágrimas, mas os meses viraram anos. Um contrato levava a outro, uma reunião a mais uma viagem, e o telefone dele ficou mudo. Ele se convenceu que era melhor assim, que ela esperaria, que ele voltaria quando tivesse tudo sob controle. Só que o tempo engoliu as promessas, e o medo de enfrentá-la o manteve longe. Agora, vendo aqueles meninos, o peso do que ele jogara fora o esmagava. "Eu tinha filhos", sussurrou ele, o punho cerrado contra a testa, "e nunca soube." Do outro lado, Nicole abraçava um travesseiro, o coração disparado enquanto lágrimas molhavam o tecido. A vila estava quieta, os meninos dormindo no quarto ao lado, mas a presença de Jared ali perto era como um fantasma que ela não conseguia espantar. 7 anos antes, ela o amara com cada pedaço de si, as noites cozinhando juntos, rindo de receitas queimadas, os passeios de mãos dadas sob as luzes da cidade, os planos que faziam entre beijos. "Você já pensou em filhos?" perguntou ela naquela noite estrelada, e a resposta dele, "Só com você", a fez sonhar com uma família. Mas ele sumiu. Primeiro, ela esperou. Ligava, mandava mensagens, ficava olhando o celular como se ele fosse mágica. "Ele está ocupado", dizia para si mesma, mas os dias viraram semanas, depois meses, e o silêncio dele a quebrou. Quando viu as 2 linhas no teste de gravidez, o chão sumiu. "Jared, cadê você?" murmurou ela.
O teste tremendo nas mãos, mas o número dele já não existia. Os e-mails voltavam sem resposta. Ela foi às consultas sozinha, o médico perguntando sobre o pai enquanto ela mordia o lábio, sem palavras. O corpo doía, os pés inchavam, mas ela trabalhava até tarde, economizando cada dólar para os bebês que vinham. O dia do parto foi o mais solitário. Na sala de hospital, agarrada aos lençóis, ela gritava de dor, o suor escorrendo enquanto as contrações vinham como ondas. Ninguém segurava a mão dela, ninguém dizia, vai ficar tudo bem. Só ela e a força que não sabia que tinha. Quando os médicos colocaram Ethan e Lucas nos braços dela, ela chorou, não de tristeza, mas de amor. Vocês são tudo para mim, sussurrou, os rostinhos vermelhos contra o peito dela. Desde então foram só eles três, noites sem dormir. 2 empregos, explicações para as perguntas dos meninos sobre o pai que nunca apareceu. Ele tá viajando, mentia ela, o coração apertado. Agora, Jared estava de volta, como se o tempo pudesse apagar tudo. Ele não merece saber, murmurou ela, secando as lágrimas, mas a raiva misturava-se com uma dúvida que ela odiava sentir. E se ele quisesse ficar? Do outro lado, Jared andava de um lado para o outro na vila, o mar lá fora indiferente ao caos dentro dele. Ele construíra um império, milhões, poder, controle, mas perdera o que realmente importava. Eu tenho filhos, repetia ele, a voz falhando, e os deixei sozinhos. A culpa o acertava como um soco, mas uma certeza crescia. Ele não ia fugir de novo. Na manhã seguinte, o sol raiou sobre o resort, dourando as águas calmas e as palmeiras. Nicole abriu os olhos, exausta, os meninos ainda dormindo ao lado. Ela precisava decidir, ficar e enfrentar Jared ou correr antes que ele bagunçasse tudo de novo. Enquanto isso, Jared encarava o celular, as mensagens dos investidores piscando na tela, mas pela primeira vez o trabalho não era o foco. Ele precisava falar com ela, precisava entender. 2 corações partidos, separados por 7 anos, e uma passarela de madeira, estavam prestes a colidir de novo, e nenhum dos 2 sabia o que viria depois. O sol subiu devagar sobre o Evergreen Paradise, pintando o mar de dourado e acordando o resort com um brilho quente. As palmeiras balançavam preguiçosas e o som das ondas era quase um sussurro, mas a calma da manhã não durou. Enquanto Nicole mexia ovos numa frigideira pequena na vila, tentando manter os meninos entretidos com torradas, o mundo lá fora já pegava fogo. Mãe, posso pegar mais geleia? Perguntou Ethan, lambuzando os dedos, e ela sorriu, assentindo. Só não faça bagunça, tá? Respondeu alheia ao que acontecia além da porta. No restaurante VIP, o café da manhã era um palco de murmúrios. Mesas cheias de investidores, socialites e magnatas trocavam olhares e cochichos, os pratos de frutas intocados. Você viu aquela mulher com os meninos? Sussurrou uma mulher de vestido caro, os brincos brilhando enquanto inclinava a cabeça. Dizem que ela conhece o Jared Reynolds, respondeu outra, os olhos arregalados. E aqueles garotos parecem ele, não acha? Do outro lado, um grupo de empresários falava baixo, copos de café tremendo nas mãos. Tem uma foto dele na frente da vila dela, no fórum online, disse um deles, franzindo a testa. Se ele tem uma família secreta, isso vai mexer com os investimentos. O Evergreen Paradise era um ninho de fofocas. Todo mundo ali era alguém, e qualquer deslize virava notícia. Às 9, o boato explodiu na internet. Um post anônimo num fórum famoso jogou lenha na fogueira. Uma foto granulada de Jared parado na porta da vila de Nicole, o rosto tenso, e ao fundo, o vulto dela. Jared Reynolds e sua família secreta, dizia a legenda. Os comentários vieram como avalanche. Ele tem filhos? Olha os olhos, são iguais aos dele. Por isso ele nunca fala da vida pessoal. Em minutos, o rumor virou um incêndio digital e ninguém precisava de provas, só de um bom escândalo. Enquanto isso, paparazzi já rondavam o resort como abutres. Um deles, escondido nas palmeiras, clicou Ethan e Lucas correndo na praia, as risadas dos meninos ecoando na areia. Perfeito, murmurou o fotógrafo, a câmera zunindo. A imagem, 2 garotos loiros, olhos verdes, livres e felizes, caiu na rede com um título gritante. A mulher misteriosa de Jared Reynolds revelada. Logo, mais câmeras chegaram.
lentes espiando pelas passarelas, flashes cortando a luz do dia. O resort, antes um refúgio, agora era um circo. Dentro da vila, Nicole pegou o celular para checar o horário, mas ele vibrou sem parar. Uma mensagem da amiga. Nicole, tá tudo bem? Tá no noticiário. Outra, do ex-colega. Vi sua foto online. Os meninos são do Jared. O coração dela parou. Ela abriu o navegador, os dedos trêmulos, e lá estava. Manchetes gritando sobre ela, sobre os filhos, sobre Jared. Mãe de gêmeos secretos do CEO bilionário, dizia uma. Outra mostrava a foto dos meninos na praia, os rostinhos expostos para o mundo. Não, sussurrou ela, o celular caindo na mesa, o ar sumindo dos pulmões. Mãe, o que foi? Perguntou Lucas, olhando para ela com os olhos arregalados. Nicole forçou um sorriso, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Nada, meu amor. Termina seu café, disse, a voz falhando. Mas dentro dela, o pânico crescia. Por 7 anos, ela protegera os filhos do mundo, das perguntas, das fofocas, do vazio deixado por Jared. Agora, em poucas horas, tudo desmoronava. A gente precisa ir embora, decidiu ela, correndo para o quarto, as mãos tremendo enquanto jogava roupas nas malas. Meninos, peguem suas coisas. Vamos para casa mais cedo. Mas e os golfinhos? Reclamou Ethan, o lábio tremendo. Eu sei, querido, respondeu ela, ajoelhando para abraçá-lo, mas a gente precisa ir agora. O coração doía. Ela prometera essa viagem para eles, um momento de alegria, e agora fugia como se fosse uma criminosa. Enquanto fechava as malas, o celular tocou de novo, uma ligação da recepção. Senhora Evans, tem fotógrafos aqui fora perguntando por você, disse a voz nervosa do outro lado. Nicole desligou sem responder, o suor escorrendo pela testa. Não vou deixar eles te pegarem, murmurou, olhando para os filhos. Do outro lado do resort, Jared encarava o tablet, as mensagens dos investidores piscando como alarmes. Isso é verdade, Jared? Uma família secreta? Dizia um e-mail. Precisamos de um pronunciamento agora, exigia outro. Ele jogou o aparelho na mesa, o coração disparado. Não era só o trabalho em jogo, era Nicole, eram os meninos. Ele imaginava os flashes, os gritos dos repórteres, o medo nos olhos dela. Eu fiz isso, sussurrou ele, a culpa apertando o peito. Por 7 anos, ele correra da vida dela, e agora o passado voltava como um furacão. Nicole arrastava as malas para a porta, os meninos atrás dela com as mochilas, quando ouviu passos rápidos na passarela. Nicole, espera. Era Jared, o cabelo bagunçado, a gravata solta, correndo até ela. O que você quer? Perguntou ela, o tom cortante, parando com os braços cruzados. Você viu as notícias? Disse ele, ofegante. Vi, e é por isso que estou indo embora, retrucou ela, os olhos faiscando. Não corre, pediu ele, o olhar suplicante. Eu posso consertar isso. Ela riu, seca. Consertar? Você não conserta 7 anos, Jared. Ele deu um passo para frente, a voz baixa. Por favor, me deixa tentar. Ela hesitou, os meninos olhando entre os dois, confusos. Tarde demais, disse ela, virando as costas, mas o peso nos ombros dizia que fugir talvez não fosse o fim daquela história. O sol batia forte no Evergreen Paradise, o calor subindo da areia, enquanto Nicole arrastava a mala pela passarela de madeira, o coração disparado como um tambor. Ethan e Lucas seguiam atrás, as mochilas balançando nos ombros, os rostinhos confusos. Mãe, por que a gente está indo embora? Perguntou Lucas, esfregando os olhos, a voz mole de sono. É melhor assim, meu amor, respondeu ela, forçando um sorriso, mas o peso daquelas palavras a esmagava. Ela queria proteger os filhos, dos flashes, das fofocas de Jared, mas cada passo parecia mais pesado, como se o chão a puxasse para trás. De repente, Lucas parou, a mãozinha apertando a testa. Mãe, tá girando tudo, murmurou ele, o rostinho pálido franzindo de dor. Nicole largou a mala num instante, ajoelhando na frente dele. Lucas, o que foi? Perguntou, o pânico subindo enquanto tocava a testa dele, quente como brasa. Antes que ele respondesse, as pernas dele amoleceram e ele caiu na areia, os olhos fechados, o corpo mole. Lucas! Gritou ela, o som rasgando o ar, as mãos tremendo enquanto o sacudia. Acorda, por favor.
Ethan começou a chorar, agarrando a camisa dela. Ele tá bem, mãe? Nicole não sabia o que fazer. O coração batia na garganta, o suor escorria pela nuca. Então, uma sombra caiu sobre eles. O que aconteceu? Era Jared correndo até ela, o rosto tenso de preocupação. Ele desmaiou, exclamou ela, a voz quebrando. Preciso levar ele para o médico agora. Sem dizer nada, Jared se abaixou, pegando Lucas nos braços com uma força que ela não esperava. Eu levo, disse ele, já correndo pela passarela. Os músculos travados enquanto segurava o menino contra o peito. Nicole ficou paralisada por um segundo, mas pegou a mão de Ethan e correu atrás, o medo engolindo qualquer raiva que ainda sentia. O centro médico do resort ficava a poucos minutos, mas para Nicole pareceu uma eternidade. Jared entrou primeiro, gritando por ajuda enquanto médicos de jaleco branco vinham correndo. Ele desmaiou na praia, disse ele, entregando Lucas com cuidado, o peito subindo e descendo rápido. Nicole caiu numa cadeira ao lado da cama, segurando a mãozinha do filho, os dedos gelados contra a pele quente dele. Por favor, fica bem, sussurrou ela, os olhos marejados. O médico checou os sinais vitais, a testa franzida. Febre alta e exaustão. Parece insolação com um pico de estresse, explicou, ajustando o soro no braço de Lucas. Nicole sentiu o estômago torcer. Culpa, medo, tudo misturado. Eu devia ter visto, murmurou ela, a cabeça baixa, imaginando Lucas brincando no sol, enquanto ela se perdia em pânico com as notícias. Jared ficou de pé ao lado, os punhos cerrados, o olhar fixo no menino. Ele não disse nada, mas os olhos escuros estavam cheios de algo que ela não reconhecia. Não era o CEO frio, era um homem assustado. Você não vai embora, vai? Perguntou ela quase sem querer, a voz baixa. Não, respondeu ele rouco, não dessa vez. E ele ficou, horas passando, o relógio marcando o tempo enquanto os dois vigiavam Lucas em silêncio. Na cabeça de Jared, o mundo girava. Ele olhava para aquele menino pequeno, o cabelo loiro grudado na testa com suor, e via pedaços de si mesmo. Os olhos, o jeito quieto mesmo dormindo. Eu perdi tudo, pensava ele. O peito apertado, os primeiros passos, as primeiras palavras, os machucados que ele nunca curou. 7 anos que ele jogara fora por reuniões e contratos. Agora, vendo Lucas tão frágil, ele sentia o peso de cada escolha errada. Você vai ficar bem, pequeno, sussurrou ele, ajeitando o cobertor com mãos trêmulas, e pela primeira vez não era o dinheiro ou o poder que importava. Era aquele menino. Nicole o observava pelo canto do olho, o coração confuso. Por 7 anos ela o odiara, cada noite sozinha, cada mentira que contara para os filhos sobre o pai viajando. Mas ali, vendo ele pular reuniões milionárias para ficar ao lado de Lucas, ela não sabia o que pensar. Ele tá mudando, dizia uma voz dentro dela, mas outra gritava. E se ele for embora de novo? Quando o céu começou a clarear, Lucas mexeu os dedinhos, os olhos verdes abrindo devagar. Mãe, chamou ele, a voz fraca. Nicole deu um soluço aliviado, apertando a mão dele. Tô aqui, meu amor, disse, as lágrimas caindo. Lucas piscou, confuso, e virou a cabeça para o lado. Quem é ele? Perguntou, olhando para Jared. O ar ficou pesado. Nicole congelou, a garganta travada, e Jared ficou quieto, os olhos arregalados como se tivesse levado um soco. Ele ajudou a gente, disse ela por fim, a voz hesitante, incapaz de dizer mais. Lucas franziu a testa, mas assentiu, cansado demais para insistir. Jared soltou o ar devagar, um sorriso trêmulo nos lábios. Oi, amigo, disse ele baixo, a voz falhando. Nicole virou o rosto enxugando as lágrimas, o coração em guerra, raiva, medo e algo que ela não queria nomear. Quando o médico liberou Lucas, já era manhã. Jared carregou o menino até a vila, o corpinho leve nos braços, enquanto Nicole guiava Ethan exausta. Obrigada, disse ela na porta, o tom seco mais sincero. Jared assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu não vou embora, prometeu ele, e pela primeira vez ela quis acreditar. Mas enquanto fechava a porta, o peso de 7 anos ainda a puxava, e ela sabia que o próximo passo não seria fácil. O sol subia alto no Evergreen Paradise, o calor misturando-se ao cheiro de sal, enquanto o resort zumbia com fofocas. Depois do susto com Lucas, Nicole ficou na vila.
os olhos vermelhos de cansaço enquanto vigiava os meninos brincando no chão com carrinhos. "Mãe, ele tá bem mesmo?" perguntou Ethan, empurrando um carro vermelho, a voz pequena cheia de preocupação. "Tá sim, querido", respondeu ela, forçando um sorriso, mas o peso do dia anterior ainda apertava o peito. Jared ficara até Lucas dormir, e a promessa dele, "Eu não vou embora", ecoava na cabeça dela, uma mistura de esperança e medo que ela não conseguia desenrolar. Lá fora, o escândalo explodia. Os boatos sobre a família secreta de Jared Reynolds estavam em todo lugar. Sites de notícias, redes sociais, até o café da manhã VIP do resort. Uma foto nova circulava. Jared no centro médico, sentado ao lado de Lucas, o rosto tenso, mas os olhos cheios de algo que ninguém esperava dele: ternura. "Bilionário esconde filhos?", gritava uma manchete. "Escândalo pode derrubar império", dizia outra. No celular dele, as mensagens dos investidores piscavam sem parar. "Isso é verdade, Jared. Fala alguma coisa ou a expansão do resort está em risco." Ele jogou o aparelho na cama, o coração acelerado. Pela primeira vez, o império dele não era o que importava. "Eu tenho que acabar com isso", murmurou ele, passando as mãos no cabelo bagunçado. Não era só pelos negócios. Era por Nicole, pelos meninos. Ele imaginava os repórteres cercando a vila dela, os flashes assustando Ethan e Lucas, e o estômago revirava. Então tomou uma decisão que nunca pensara antes. Chamou a imprensa. À tarde, o salão principal do resort estava lotado. Câmeras alinhadas, microfones apontados, repórteres de olhos famintos. Jared subiu no palco, o terno impecável, mas os ombros pesados. "Eu sei que vocês têm perguntas", começou ele, a voz firme cortando o burburinho. O silêncio caiu como uma pedra. "Eu não falo da minha vida pessoal", continuou ele, os olhos varrendo a multidão. "Mas hoje eu vou falar, porque não vou deixar essa mulher e essas crianças sofrerem por fofocas." Ele respirou fundo, o peito apertado. "É bem possível que os gêmeos sejam meus filhos." O salão explodiu. Sussurros, flashes, gritos de perguntas. Ele levantou a mão, o gesto cortante. "Por 7 anos, eu não soube. Mas agora que sei, não vou fugir." A voz dele tremia um pouco, algo raro para quem o conhecia como o CEO de ferro. "Se forem meus, vou ser o pai que eles merecem. E se não forem," ele deu um sorriso amargo, "vou protegê-los mesmo assim." Os repórteres ficaram mudos, chocados. Jared Reynolds, o homem que nunca mostrava fraqueza, estava ali, cru, confessando erros para o mundo. "Eu falhei antes", admitiu ele, os punhos cerrados, "mas não vou falhar de novo." Ele desceu do palco sem olhar para trás, o coração batendo forte, mas mais leve. Do outro lado do resort, Nicole assistia tudo num tablet emprestado, escondida na vila. Os meninos estavam no quarto e ela estava sozinha na sala, os olhos arregalados enquanto as palavras dele ecoavam. "Ele fez isso", sussurrou ela, o aparelho tremendo nas mãos. Jared jogara a vida dele no fogo, para ela, para os filhos. Quando ele bateu na porta minutos depois, ela abriu devagar, o rosto pálido. "Você viu?", perguntou ele, a voz baixa, os olhos buscando os dela. "Vi", respondeu ela, os braços cruzados como um escudo. "Por que fez isso?" "Porque vocês não merecem ser caçados", disse ele, simples, mas firme. "Eu sei que você não confia em mim, Nicole. Não espero que perdoe tudo agora. Mas não me tira deles." Ela ficou quieta, o coração em guerra. Por 7 anos ela o imaginara como o vilão, o homem que a deixara com nada além de lágrimas e 2 crianças para criar. Mas ali, na frente dela, ele não era aquele Jared. "Você sumiu", disse ela, a voz tremendo. "Me deixou sozinha com eles." Ele abaixou a cabeça, os ombros caindo. "Eu sei, e vou carregar isso pro resto da vida, mas estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum." Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. "Como eu sei que não vai embora de novo?", perguntou quase um sussurro. Ele deu um passo para frente, os olhos escuros fixos nos dela. "Porque eu perdi 7 anos, Nicole. Não vou perder mais um dia." O silêncio caiu entre eles, pesado, mas cheio de algo novo. Não era perdão, mas talvez um começo. Ethan apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos. "Mãe, ele tá aqui de novo?", perguntou, apontando para Jared. Nicole hesitou, mas assentiu. "Tá, meu amor." Jared sorriu para o menino. Um sorriso pequeno, mas quente.
Oi, Ethan, disse ele, a voz suave. O garoto franziu a testa, curioso, mas não disse nada, voltando para o quarto. Eles não sabem quem você é, murmurou ela, olhando para o chão. Então me deixa mostrar para eles, pediu ele, o tom quase suplicante. Ela não respondeu sim, mas também não disse não. E isso era o bastante para ele. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Nicole ficou na varanda da vila, o mar brilhando sob a lua. Jared apareceu ao lado quieto. Você não precisava fazer aquele circo na imprensa, disse ela sem virar. Precisava sim, retrucou ele, para provar que é real. Ela fechou os olhos, o vento bagunçando o cabelo. Não sei se consigo confiar em você, admitiu ela. Eu sei, disse ele baixo, mas vou esperar. E pela primeira vez, ela não mandou ele embora. O Evergreen Paradise brilhava sob o sol da tarde, as águas cristalinas refletindo o céu, enquanto o resort voltava à calma, pelo menos na superfície. Depois da confissão pública de Jared, os repórteres tinham recuado, mas os olhares curiosos ainda seguiam Nicole e os meninos. Na vila, ela terminava de guardar as malas, decidida a ficar até o fim da viagem. Mãe, a gente vai ver os golfinhos agora? Perguntou Lucas, pulando no sofá, o rosto animado depois do susto no hospital. Sim, meu amor, respondeu ela sorrindo, o coração mais leve. Mas quando olhou pela janela, viu Jared na praia jogando uma bola com Ethan, e o sorriso dela hesitou. Ele ficara por perto desde o discurso, não insistente, mas presente. Naquela manhã, aparecera com um baldinho e uma pá, pedindo para ajudar os meninos a fazer um castelo de areia. Eu sou péssimo nisso, admitiu ele, rindo quando a torre desmoronou e os garotos caíram na gargalhada, lambuzados de areia. Nicole observava de longe, os braços cruzados, o peito apertado. Por 7 anos ela sonhara com um pai para os filhos, alguém para rir com eles, para ensinar coisas simples como empilhar areia. Agora, Jared estava ali, molhado e desajeitado, e ela não sabia se queria gritar ou chorar. Mais tarde, os meninos correram para a piscina infinita do resort, os olhos brilhando de empolgação. Mãe, deixa a gente nadar, pediu Ethan, já tirando a camisa. Nicole abriu a boca para dizer não, ainda insegura com Jared tão perto, mas ele se aproximou, a voz calma. Eu fico com eles, disse ele, os olhos pedindo permissão. Ela hesitou, o coração batendo rápido, mas assentiu. Tá bom, murmurou, sentando numa espreguiçadeira enquanto ele entrava na água. Jared abriu os braços e os meninos pularam, rindo alto enquanto ele os segurava. Chuta assim, Lucas, gritava ele, ajudando o menino a nadar, a paciência dele surpreendendo ela. Nicole olhava, o sol quente na pele, mas o calor vinha de dentro. Ele tá tentando, pensava ela, vendo Jared fazer caretas para fazer Ethan rir. Por 7 anos, ela carregara tudo sozinha. As febres, as noites sem dormir, as perguntas dos meninos sobre o pai. Agora ele estava ali, molhado e sorridente, e uma parte dela queria acreditar que era real. Mas outra parte, a que ainda doía, sussurrava. E se ele for embora? Quando os meninos saíram da água, exaustos e felizes, Jared sentou ao lado dela, pingando. Eles são incríveis, disse ele, a voz baixa, os olhos brilhando. São, respondeu ela seca, mas o olhar dele a fez desviar o rosto. Naquela noite, enquanto Nicole ajeitava os cobertores dos meninos, Lucas levantou a cabeça do travesseiro. Mãe, o Jared pode ler pra gente? Perguntou, os olhos sonolentos, mas esperançosos. Ela congelou o livro na mão tremendo. Por favor, pediu Ethan sentando na cama. Nicole olhou para os dois, o coração apertado, e depois para Jared, que esperava na porta sem graça. Tá, disse ela baixo, dando espaço. Ele pegou o livro, um conto de piratas, e sentou entre os gêmeos, a voz grave ganhando vida com sotaques engraçados. Arra, capitão! Gritava ele, e os meninos riam tanto que quase caíam da cama. Quando terminou, Lucas se aninhou no travesseiro, mas olhou para ele. Você vai ficar para sempre? Perguntou, a voz pequena cortando o ar. Jared ficou quieto, o sorriso sumindo, e virou para Nicole, como se pedisse ajuda. Ela desviou o olhar, o peito travado. Eu quero ficar, disse ele por fim, baixo, se vocês me deixarem. Os meninos assentiram, sonolentos, e ele saiu do quarto, deixando Nicole com um nó na garganta. Ele quer ficar, pensava ela,
mas o medo de 7 anos não a deixava responder. A gala anual do resort chegou. Um evento chique na praia sob luzes penduradas e estrelas. Nicole não queria ir, mas os meninos insistiram, vestindo terninhos pretos que os deixavam adoráveis. "A gente parece super-heróis", exclamou Lucas, girando na sala. Ela riu, colocando um vestido azul simples, e quando chegaram, Jared estava lá. Terno preto, cabelo penteado, mas os olhos só pros 3. "Você tá linda", disse ele baixo, e ela sentiu o rosto esquentar, virando para esconder o rubor. A música começou, e os meninos correram para brincar na areia. Jared estendeu a mão. "Uma dança?", pediu ele, o tom hesitante. Ela olhou para os filhos, depois para ele, e cedeu, os dedos tremendo nos dele. Eles dançaram devagar, o som das ondas misturando-se ao violino, e por um instante era como antes da dor, antes do abandono. Mas então ele parou, ajoelhando na areia, não só para ela, mas para os meninos que correram até ali. "Eu levei 7 anos para entender o que importa", disse ele, a voz firme, mas os olhos molhados. "Não quero perdão rápido, mas quero uma chance para vocês 3. Nicole ficou paralisada, o ar preso nos pulmões. Lucas e Ethan seguraram as mãos dela, os olhos brilhando. "Mãe!", chamou Ethan, esperando. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, não de raiva, mas de alívio. "A gente pode tentar", sussurrou ela, a voz falhando, e os meninos gritaram, pulando nos dois. Jared segurou a mão dela, os dedos quentes, e pela primeira vez em 7 anos, Nicole sentiu o peso do passado começar a soltar. Sob as estrelas, com o mar como testemunha, uma família quebrada dava os primeiros passos para se curar. O Evergreen Paradise ficou para trás quando o avião decolou, o mar azul virando um borrão enquanto Nicole, Jared e os meninos voltavam para casa. No voo, Ethan e Lucas grudaram os narizes na janela, apontando para as nuvens. "Olha, parece algodão doce", gritou Lucas, rindo, e Jared sorriu, um calor novo subindo no peito. Nicole olhava para os 3, o coração ainda acelerado depois da gala. A dança, o pedido de chance, o "a gente pode tentar", que escapara dela como um suspiro. "Será que eu fiz a coisa certa?", pensava ela, os dedos brincando com a alça da bolsa. Mas o jeito que os meninos riam com Jared dizia que sim. Chegaram na cidadezinha litorânea de Nicole, na Califórnia. Um lugar simples, de ruas quietas e casas com varandas cheias de flores. Nada como os arranha-céus que Jared conhecia. Ele apareceu na porta dela dias depois, sem terno caro ou presentes chiques, só uma sacola de papel com donuts que os meninos adoravam. "Oi", disse ele, meio sem jeito, o cabelo bagunçado pelo vento. "Posso entrar?" Nicole piscou, surpresa, mas abriu a porta. "Entra", respondeu o tom cauteloso, e ele sorriu, pisando devagar como quem não quer quebrar nada. Jared não forçava, entrava na vida deles aos poucos, como água num copo vazio. Levava os meninos para a escola, o carro dele, um sedã preto que destoava na rua simples, virando piada entre os vizinhos. "Esse é o tio Jared?", perguntou uma mãe na saída, e Nicole riu, sem corrigir. À noite ele sentava na sala pequena, ajudando Ethan com lição de matemática, enquanto Lucas desenhava ao lado. "Você é ruim nisso", riu Ethan, vendo Jared errar uma soma, e ele deu de ombros. "Nunca disse que era perfeito", retrucou, bagunçando o cabelo do menino. Num fim de semana, os gêmeos imploraram por um dia no parque de diversões. "Por favor, mãe", pediu Lucas, os olhos brilhando. Nicole hesitou, ainda insegura com Jared tão presente, mas ele falou primeiro. "Vamos juntos, eu dirijo", disse, a voz firme, e ela cedeu. No parque, os meninos correram para as barraquinhas rindo enquanto Jared tentava e falhava ganhar um urso de pelúcia. "Você é horrível nisso", brincou Nicole, o riso escapando sem querer, e ele sorriu, o rosto vermelho. "Pelo menos fiz vocês rirem", respondeu, e ela sentiu o peito aquecer. À noite, na mesa de jantar, pequena, de madeira, tão diferente dos restaurantes caros que ele conhecia, Jared ouvia os meninos contarem sobre o dia. "Eu fiz um gol no futebol", disse Lucas orgulhoso, e Jared assentiu, os olhos atentos. "E eu pintei um barco na aula de arte", completou Ethan, mostrando as mãos manchadas. Nicole olhava, quieta, o garfo parado na mão. Por 7 anos, ela fora tudo para os filhos,
Mãe, pai, conselheira. Agora dividir isso com Jared era estranho, mas também... certo. Uma noite, Liam acordou choramingando, o rosto quente de febre. Mãe, chamou ele, fraco, e Nicole correu para o quarto, o coração disparado. Tá tudo bem, meu amor, disse ela pegando um termômetro, mas o pânico subia. Ela conhecia aquelas noites sozinha, o medo de não dar conta. Jared apareceu na porta, o cabelo despenteado, a voz calma. O que ele precisa? Perguntou, e antes que ela respondesse, ele pegou o menino no colo. Calma, pequeno, sussurrou, levando ele para o banheiro enquanto pegava uma toalha fria. Nicole ficou ao lado, os olhos arregalados, enquanto ele dava remédio e ninava Lucas até o choro parar. Você não precisava, disse ela depois, os dois na varanda, o mar brilhando ao longe sob a lua. Precisava sim, retrucou ele, os olhos fixos nos dela. Eu já falei muito com vocês. Ela respirou fundo, o vento frio na pele. Por que voltou agora, Jared? Perguntou a voz tremendo. Porque eu te amo, disse ele simples, e amo eles. E tô com medo de te perder de novo. Ela virou o rosto, as lágrimas vindo quentes. Eu também tive medo, admitiu ela baixo, de você ir embora outra vez. Ele segurou a mão dela, o toque quente. Não vou, prometeu ele, e ela viu nos olhos dele algo que nunca vira antes. Verdade. Semanas depois, ele a levou para um café simples na cidade. Abre isso, disse ele, deslizando um envelope na mesa. Ela franziu a testa pegando o papel. Uma carta de demissão da Reynolds Holdings. Você largou tudo? Perguntou ela chocada. Era o que me afastava de vocês, respondeu ele, o tom firme. Posso reconstruir uma carreira. Mas vocês, não dá para substituir. Ela ficou sem palavras, o papel tremendo nas mãos. Ele abrira mão do império por eles. Por ela. Numa noite na praia, sob a lua cheia, ele se ajoelhou, um anel brilhando na mão. Nicole, me dá a chance de te amar direito? Perguntou a voz rouca. Os meninos, escondidos atrás de uma pedra, espiavam, os olhos arregalados. Ela riu, as lágrimas caindo. Seu idiota, disse ela, assentindo. Sim. Ele colocou o anel, puxando ela para um abraço, e os gêmeos correram até eles gritando pai pela primeira vez. O casamento foi simples na praia de casa. Nicole de branco, os meninos de terninhos, o mar como fundo. Eu não vou te deixar nunca, prometeu ele nos votos, e ela sorriu. Nem eu, respondeu. 7 anos de dor viraram um recomeço. Não perfeito, mas real. Sob as estrelas, com os filhos rindo ao lado, eles provaram que o amor, quando é de verdade, sempre encontra o caminho de volta.